tem uma coisa que é importante, é você saber quem você vai ajudar com a sua mentoria. Quem é o seu cliente fera? Aquela pessoa que realmente está buscando por aquilo que você está oferecendo. Toda marca, todo produto, não importa se ele é físico, se é digital, ele é criado pensando em alguém. Você, como mentor, vai resolver um problema de uma pessoa. No meu caso, por exemplo, quando eu criei todos esses meus programas de mentoria, eu criei pensando em ajudar as pessoas que têm a dificuldade que eu tinha lá atrás. Então, para mim, é um processo natural em mentorias que você faça algo parecido. Você hoje faz alguma coisa que há algum tempo atrás você não sabia, que você não tinha essa experiência, esse conhecimento que você tem. Você, de alguma forma, foi transformado ou transformou a vida de outras pessoas. Então, você tem que olhar para o seu eu no passado, digamos assim, e falar, cara, como é que eu posso ajudar aquela pessoa? O seu cliente fera, então, é aquele cliente que está passando por alguma dificuldade. Por exemplo, o meu cliente fera é aquele cara que não sabe quais estratégias digitais usar para atrair clientes e vender mentorias por meio das redes sociais. É aquela pessoa que não tem um método, não tem um passo a passo validado para construir um processo de mentoria realmente eficaz. Aquela pessoa que está na dúvida se vale a pena ou não atuar como mentor, que não sabe por onde começar. É essa pessoa que eu era há um tempo atrás e que eu ajudo hoje com os meus programas de mentoria. Eu sou o cara que eu queria ter tido há um tempo atrás. Alguém que dá a mão e fala assim, ó, vem cá, vamos criar e vender essa mentoria assim, assim, assado. Vamos seguir essa estratégia, vamos fazer isso aqui. Então, quando eu penso no meu cliente, eu penso nas características que ele tem. Isso é o que a gente chama de avatar, de persona. Só que o que acontece? O jeito tradicional de falar disso é a gente pensar nas características físicas, nas características demográficas da pessoa. É pensar assim, qual é a idade? É homem ou é mulher? Onde mora? Quanto ganha? Essas coisas são importantes? São. Mas, pra mim, pelo menos na minha opinião, ficam em segundo plano. Por quê? Não é sobre a idade não determina ninguém, por exemplo. Eu comecei a ser mentor muito novo. Não é a regra disso. As pessoas vão procurar ser mentores depois dos 30, normalmente a maioria dos nossos clientes hoje. Eu já sei disso. Mas assim, pra mim tanto faz. Pra mim as técnicas servem pra homens, servem pra mulheres, servem pra diferentes nichos. Então assim, não é mais o meu tipo de produto. Mentoria não é um produto que você vende mais pra homem ou mais pra mulher. No meu caso. Existem algumas mentorias que, óbvio, são específicas pra mulheres, por exemplo. Sobre alguma coisa relacionada à gravidez, relacionadas ao fato de ser mãe. Mas educação para os filhos, por exemplo, não é só para a mãe ou só para o homem. Pode ser para os dois. Então, assim, não é muito sobre os dados demográficos. Eles são importantes, mas eles são secundários na minha visão. Na minha visão, pelo menos, tem uma coisa que é muito mais importante, que é uma ferramenta que não é um desenvolvimento nosso, mas que é muito importante, a gente usa bastante, que é o que a gente chama de mapa da empatia. É você entender não as características demográficas, mas os sentimentos, mas os desejos, as dores, os ganhos que aquela pessoa busca, o que ela vê no dia a dia, o que ela escuta. Então, para você realmente ter clareza de quem é o seu cliente fera e conseguir se comunicar com ele, você precisa usar uma ferramenta que é muito poderosa, que é o mapa de empatia. Porque entenda uma coisa, preste atenção nisso. Esse mapa que você está vendo aqui, esse mapa te ajuda a criar uma comunicação que realmente conecta com a sua audiência. Porque no mundo digital é um pouco diferente do mundo físico. Em qual sentido, Thiago? No mundo físico, você tá vendo, você tá conversando com a pessoa. Eu falo alguma coisa, a pessoa transparece um sorriso, faz uma cara feia. Então eu sei se ela tá gostando ou não. Eu sei se o que eu tô falando tá fazendo sentido pra ela ou não. No mundo online, não há essa troca, principalmente quando você tá fazendo vídeos gravados, quando você tá fazendo stories, quando você tá produzindo um conteúdo, ou até quando você tá numa aula ao vivo no YouTube, por exemplo. As pessoas estão até fazendo comentário, mas você não consegue ficar olhando os comentários. Então você não tem essa resposta imediata. Então a melhor forma de você comunicar de uma maneira efetiva no mundo digital é você pensar com quem você está falando e usar as palavras que essa pessoa usa. Por exemplo, vamos lá. O mapa de empatia corresponde a você preencher essas informações que estão aí. Como assim, Thiago? Que informações são essas? O que eu preciso preencher aqui? Primeiro, eu preciso preencher o que essa pessoa sente e pensa. O que realmente importa para ela? Quais são suas maiores preocupações, seus medos, suas aspirações? Então, por exemplo, eu sei que as pessoas que buscam pela minha mentoria, normalmente elas têm um medo, por exemplo, do julgamento de terceiros. Muitas delas se importam muito com a opinião dos outros. Então, eu sei que ela pensa que se ela fizer um vídeo, se ela fizer uma gravação, se ela se posicionar como mentor, alguém pode falar assim agora, aí tá vendo? Virou blogueirinho, tá vendendo coisa online e não sei o quê. E ela se preocupa um pouco com isso. Então, eu preciso produzir conteúdos, materiais e falas que ajudem ela a lidar com isso.
O que é que esse cliente vê? O que é que o cliente vê? Bom, ele vê muita gente, às vezes, que tem até menos experiência, menos conhecimento que ela, gerando bons resultados nas redes sociais. Ele vê isso. Essa pessoa, o meu cliente, vê que é possível. Se você está aqui vendo esse vídeo, é porque você sabe que é possível lucrar e ajudar as pessoas com seu conhecimento e sua experiência na internet. Você vê pessoas fazendo isso. Então, o que falta é você saber como você vai se colocar naquele local. Então, o meu cliente vê isso. E ele escuta muita gente falando sobre algumas coisas, sobre as estratégias que devem seguir. O que ele diz e faz. Quais são as atitudes que ele tem. Como é que é a aparência dessa pessoa. Como é seu comportamento em relação aos outros. Quais são as dores que essa pessoa tem, os medos, as frustrações, os obstáculos. Aqui onde eu tô na frente, aqui aparecem os ganhos. Ops, deixa eu ver se eu consigo me esconder. Não, vai ter que me remover da tela. Me remove da tela aí, ó. Pronto. Os ganhos, desejos, necessidades, medidas de sucesso, obstáculos. Isso tudo faz parte aí do mapa de empatia. E o que eu quero que você entenda é que, assim como eu vou aparecer aqui para você de novo, na hora que você está preenchendo esse mapa, vão aparecer para você várias ideias, várias coisas que você vai preencher. Porque isso vai te ajudar a se comunicar de uma maneira mais eficaz com o seu cliente. Por quê, Thiago? Por que isso ajuda? Por que isso é importante? Por uma única e simples razão. Por exemplo, vamos imaginar que você está pensando numa mentoria, sei lá, de ajudar endividados. O endividado, na palavra nessa parte aqui, ó, do que ele diz e fala, nessa parte do diz e fala, o que acontece? Quem está endividado fala algumas coisas. Fala uma coisa do tipo, vivo só para pagar boleto, meu salário já bate na conta e sai. Então, quando você anota essas coisas que o endividado começa a falar, você começa a produzir conteúdos e a falar de uma maneira que você se conecta com ele. Porque esse tipo de frase não é o tipo de frase que investidor fala. Então, se você ficar falando, viver só para pagar boleto, isso não atrai investidor, mas atrai endividado. Tá vendo a importância dessa ferramenta? Se eu sei o que meu cliente pensa, o que ele escuta, o que ele vê, quais são suas dores, o que ele deseja, como é que ele age no dia a dia, eu consigo me comunicar com ele de uma maneira muito mais efetiva. Eu consigo falar coisas que geram realmente uma verdadeira conexão com o meu cliente. Então, eu preciso que você preencha esse mapa 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. E que você passe o resto da sua vida, de tempos em tempos, fazendo isso novamente. Porque eu hoje conheço muito bem você que está me assistindo, porque eu já uso essa ferramenta há muito tempo. E todas as vezes que você fala comigo numa live, que você comenta alguma coisa, que você comenta as minhas fotos, eu vou olhando e vou pensando no mapa de empatia, eu vou atualizando o meu mapa. E isso faz com que a gente tenha uma comunicação muito mais próxima. Que mesmo em um vídeo gravado como esse aqui, você se sinta próximo de mim, a gente consiga gerar uma conexão. Porque é essa conexão que eu consigo transformar os seus resultados. É por isso que você gosta do meu conteúdo. Porque a gente faz um conteúdo pensando justamente em você. Porque você acha que não, mas eu te conheço melhor do que você pensa. Porque eu sei quais são suas dores, suas necessidades, suas dificuldades, seus desafios. É esse tipo de ferramenta que me permite escalar as vendas da minha mentoria. E é esse tipo de ferramenta do cliente fera, de como um cliente fera age, que você precisa ter clareza. Então, o mapa de empatia é um dos recursos que você precisa entender. Porque você precisa colocar na sua cabeça que muito melhor do que encontrar clientes para o seu produto é criar produtos para o seu cliente. É entendendo o meu cliente que eu sei as dificuldades que ele tem. Então, por exemplo, eu sei que alguns dos meus clientes começam a ver os nossos vídeos e começam a ficar assim, caramba, eu já comecei a ter alguns clientes, agora eu tô com dúvida, eu tô com algum dinheiro, já fiz uma venda, eu tô com dúvida, por exemplo, sobre qual microfone comprar. Eu tô com dúvida se eu preciso ter um iluminador ou não. Eu tô com dúvida se eu preciso investir numa câmera profissional ou se eu gravo com meu celular. Então, quando eu entendo isso, eu começo a ver quais são as dúvidas dos meus clientes, eu começo a criar materiais para eles. Então, eu crio um bônus, eu crio uma aula a mais sobre equipamentos que o mentor pode utilizar se quiser ou não. Você não precisa nada mais do que um celular para começar. Mas depois que você começa a gerar resultados, você vai querer crescer, vai querer melhorar. É normal que isso aconteça. E assim você melhora a experiência do cliente. Então você vai evoluindo. Porque você tem que entender, como está aí na tela, que existem 3 tipos de clientes diferentes. Deixa eu abrir aqui para você. Você tem que entender que a sua missão como mentor é se comunicar bem com os diferentes tipos de clientes. E basicamente, a gente tem 3 tipos de clientes. A gente tem um cliente frustrado, o cliente neutro e o cliente empolgado. O que é esse cliente frustrado, Thiago? Por exemplo, no meu caso, o que é um cliente frustrado? É um cara que ele já estudou muito,
Ele já fez vários cursos, ele tem muito conhecimento, às vezes ele até gerou um resultado já no mundo presencial, mas ele não consegue virar a chave no online. Ele já fez curso, já fez treinamento, já fez isso, já contratou uma agência pra ajudar ele a fazer anúncio, já contratou um freelancer, já chamou o sobrinho, o tio pra ajudar, e o negócio não vai. Ele não se adapta ao digital, ele não consegue fazer vendas online, e ele tá frustrado, porque ele já gastou muito tempo, muita energia, muito dinheiro, e ele não consegue chegar em lugar nenhum. Então, quando ele conhece a gente, tem muito cliente que depois que entra na mentoria fala assim, Thiago, você foi minha última tentativa. Se não fosse você, tinha desistido. Eu vejo muito cliente assim. E aí, o que acontece? Ele chega pra gente frustrado. E o mentor e o vendedor também, porque eu tô te ensinando não só a ser mentor, mas a vender sua mentoria, ele precisa entender esses estados emocionais diferentes pra falar com o cliente da maneira certa e gerar conexão. Como assim, Thiago? O cara tá frustrado. Ele chega pra mim frustrado. Como é que eu tenho que me relacionar com esse cliente? Eu tenho que mostrar pra ele, eu tenho que criar empatia. O que ele quer ouvir é assim, ó, eu entendo. Eu também já passei por isso. Aqui você vai compartilhar a sua história. Você vai falar, cara, eu também já me frustrei. Eu aqui compartilhando com você uma história aqui. Cara, eu antes de resolver estudar mesmo e assumir a responsabilidade sobre o meu marketing, minha venda, cara, eu tive muitas frustrações com agências de marketing. Eles prometiam 1000 coisas, não me entregava nada. E no começo ia bem, depois passava um tempinho ia mal. Hoje eu dou graças a Deus a isso, né? Porque foram essas experiências ruins que me fizeram falar assim, não, cara, chega. Eu não vou mais gastar dinheiro com os outros, eu vou cuidar disso. Eu entendo que o marketing é tipo o coração do meu negócio, então eu vou cuidar do meu marketing, eu vou aprender a fazer isso para não ficar dependendo dos outros. Então, eu me frustrei muito. Então, eu tenho muitos clientes que chegam para mim frustrados. Aí, o que acontece? O cara tá frustrado, não adianta eu chegar para ele e falar assim, relaxa, eu vou te mostrar como faturar não sei quanto, babá. Eu falar empolgado com esse cara frustrado não gera conexão. O cara frustrado é o momento que eu tenho que chegar num vídeo, numa aula, numa live e falar assim, cara, eu já passei por isso, eu te entendo. Porque isso gera conexão. Aí eu trago o frustrado, depois que eu falar que eu entendo, aí sim eu levo ele pra empolgação. Mas primeiro eu tenho que me conectar com ele. Eu tenho que mostrar que eu já passei por aqueles problemas. Então, no meu caso, eu uso as minhas histórias. Eu falo, cara, eu já bati a cabeça nisso. No começo eu ficava perdido. Eu não sabia qual estratégia usar. Eu não tinha processos pra seguir. Isso me fez perder muito tempo, muito dinheiro. Eu entendo o que essas pessoas passam. E por isso, eu criei um método e tal, que hoje você me deixou ser do jeito que você tá vendo aqui. Mais empolgado, com mais energia. Por quê? Hoje eu sei que eu tô fazendo as coisas que dão certo. Porque o problema, pessoal, não é trabalhar. Ninguém aqui que tá nesse programa tem dificuldade em trabalho. Eu sei que se você tá aqui, você é uma pessoa dedicada. O problema é que muitas vezes você trabalha em coisas que você não sabe se vai dar certo. Aí é de lascar. Porque quando você trabalha em algo que você sabe que tá no caminho certo, é maravilhoso. É massa demais. Por exemplo, eu tô empolgadaço aqui nessas aulas. Por quê? Porque eu tô gravando essas aulas que eu sei que vão transformar a vida de milhares de pessoas. Então isso aqui é algo que eu tô fazendo não pra ver se dá certo. Eu sei que vai dar certo. Porque eu tenho o método, eu tenho o processo, eu sei o que eu tô fazendo aqui. É ruim quando eu era lá atrás, que eu ia gravar as aulas pra ver se o pessoal ia gostar, pra saber se alguém ia assistir. Eu não sabia nem se as pessoas iam assistir. Aí é mais difícil. Eu já passei dessa etapa. Hoje eu tô numa etapa que eu sei que essa aula vai ser assistida por milhares de pessoas. Então isso me ajuda, me dá mais empolgação. Mas isso tudo é uma construção, não é de uma hora pra outra. Então com um cliente frustrado, eu tenho que tratar ele mostrando que eu entendo a realidade dele. Depois eu tenho um cliente neutro. O que é o cliente neutro? O neutro é aquele que está desconfiado. O neutro é aquele que ele não está nem frustrado nem empolgado. Mas ele olha pra mim e fala assim, será que esse cara aí é bom mesmo? O neutro é um cara desconfiado. Então o que eu tenho que fazer pro neutro? O neutro eu tenho que dar prova. Ele é desconfiado. Ops, tô apanhando aqui hoje. Pronto, o neutro é um cara desconfiado. O que é o cara desconfiado? Ele quer prova. Ele já foi muito enganado na vida, sabe aquela sensação que a gente tem? Rapaz, já me passaram muita perna, eu não quero mais cair em alguma coisa só por empolgação, não. Eu quero ver se é bom mesmo. Pro cara que é desconfiado, sabe o que você tem que fazer? Você tem que dar pra ele provas. E não existe nenhuma prova melhor do que depoimento. Então por que a gente usa no marketing sempre mostrar depoimento, contar a sua própria história? Porque o desconfiado olha e fala assim, cara, o Thiago já tá num nível muito alto. Mas se esse cara aí que entrou fez, eu também consigo fazer. Sabe aquela história do vizinho, né? Cara, tem um vizinho, o vizinho tá tendo sucesso, aquele vizinho que você sempre achou um abestado, né? O vizinho tá crescendo na vida, cara, se o cara tá, até o cara, não tem as frases que o pessoal, não, se até esse cara tá fazendo, deve ser bom mesmo. Até ele tá dando conta, não é possível que eu não consigo. Então, ele quer prova. Então, aqui tem dois tipos de provas, né? Tem a prova de depoimento, e tem a prova de autoridade, que nem todo mundo tem, eu tenho, mas nem todo mundo tem, que é a prova normalmente de mídia.
Então, por exemplo, eu já saí na revista Forbes, já saí na revista Exame, já dei entrevista. Então, às vezes, você vê nas minhas publicações, nas minhas aulas, em alguma coisa, a gente colocando uma foto, dando entrevista e tal, porque, assim, é impressionante o poder da mídia, né? Quando você sai na mídia, a pessoa acha que você é Deus, e assim, a pessoa nem gosta da mídia, mas saiu na mídia é bom, o pessoal acredita muito forte na mídia, a mídia é uma força muito grande, assim. Eu aprendi isso, a primeira vez que a gente saiu lá, cara, assim, explode de contato, de ligação, e é uma coisa de louco mesmo, é uma coisa que a galera dá muita prova. Então, são duas formas. Precisa das duas? Não. Thiago, você começa tendo depoimento em mídia? Não, no começo você não tem essa prova. O desconfiado vai ficar desconfiado, aí você vai conseguir converter alguém e depois você vai tratar isso. Mas não tem como. O empolgado, como é que você conversa com o empolgado? O empolgado é o cara que você conversa com ele. O empolgado quer quantidade. O empolgado é o cara que você trata ele com bônus. É o cara que já viu esse treinamento aqui, ele já fala, cara, Thiago, eu já quero ir pra sua mentoria mais avançada, eu já tô doido, aí tá todo doido, ele tá empolgado, ele tá curtindo, ele tá amando isso aqui, ele posta foto todos os dias, tá estudando, ele tá empolgado, ele finalmente achou o que ele tava procurando. É bom quando a gente chega nessa sensação, né? Se você tá sentindo isso, obrigado, que massa que você tá curtindo, muito bom tá te guiando nesse processo. E vai ser um prazer te receber lá na frente. E pra receber esse cara, o que normalmente ele quer? Ele quer um bônus, ele quer alguma coisa a mais. Então, por exemplo, quando eu falo que no meu próximo mentoria, no grupo mais avançado, vai ter um bônus, sei lá, vai ganhar uma camiseta, vai ganhar uma caneca, vai ganhar alguma coisa pra fazer inscrição, o cara fala, pô, agora eu vou. Cara, eu já queria ir, Thiago, mas agora que você vai me dar até uma camiseta do Fera, vai me dar uma caneca, agora que eu vou mesmo, vou fazer minha inscrição. Então, se você quiser, já tá até valendo, hein? Você fala aí, ó, fala que você tá assistindo essa aula aqui, ó, identificar o cliente fera. Fala, ó, acabei de assistir a aula, quero fazer a inscrição no programa mais avançado, que eu quero ganhar uma camiseta. Bota aí que tá valendo. Camiseta não, camiseta dá trabalho, né? Porque eu não sei se vai dar, a gente tem estoque pra isso tudo, não pode ser camiseta. Então, mas bota que vai ter uma caneta, vai ter um bônus, vai ter uma caneca, alguma coisa. Fala que tá assistindo essa aula aqui, que minha equipe arruma um bônus. Porque a camiseta, às vezes, a gente não tem estoque, o seu tamanho, aquela coisa toda. Então, tem que ser alguma coisa mais simples, mais genérica, mas vai ter um bônus se você se inscrever aqui nos programas mais avançados depois dessa aula. Então é isso, o empolgado você tem que dar um bônus, você tem que trabalhar com quantidade, beleza? São os 3 tipos de clientes e o que você tem que fazer para falar com cada um deles. Exercício prático. Escreva agora em um papel o máximo sobre o dia a dia do seu cliente ideal. Palavras que ele usa, coisas que ele gosta, em outras palavras, pega esse mapa de empatia, brinca com ele, escreve ao máximo pensando no como é o dia a dia da pessoa. Resumo da história, vem comigo. O que eu quero é o seguinte: eu quero que você pegue e imagine como é que é a vida do seu cliente hoje. Como é que é a vida do seu cliente hoje, dia a dia dele. Ele acorda, o que ele faz, com quem que ele fala, ele é casado, não é, tem filho, não é, o que ele tá sentindo, o que ele deita o travesseiro à noite e fica pensando, cara, como é que eu resolvo isso, estou com esse problema, isso tá me incomodando, o que incomoda ele, que sentimento ele tá gerando. Então eu quero que você imagine assim, ó, a vida do seu cliente hoje, as palavras que ele fala, as coisas que ele escuta, as coisas que ele acredita. Você vai colocar tudo isso num papel. Depois, você vai olhar e falar assim, cara, como é que vai ser a vida do meu cliente depois que ele passar pela minha mentoria? O que vai mudar? Aí você vai colocar a rotina dele de como vai ser depois. Sabe aquelas fotos de antes e depois que o pessoal faz de emagrecer, né? Antes o cara barrigudão, depois o cara magrinho, barriga de tanquinho. É isso. Só que como você não vai fazer com barriga, com a foto, você vai fazer assim, ó, na rotina, no comportamento. Pense no sentimento do seu cliente. O que ele tá sentindo hoje e como é que ele vai se sentir depois do seu programa de mentoria. Esse é um exercício mega poderoso que eu peço que você faça. E faça agora, não deixa pra depois não fica assistindo 1000 aulas pra depois fazer, que senão você não vai fazer. Faz. Eu era do cara apressadinho. O nosso instrutor, o mentor mandava fazer alguma coisa, eu confesso que eu dava umas puladinhas, vou fazer isso aí agora, não, isso é besteira, depois eu faço. Me arrependo, não quero que você faça isso. Então, não se arrependa, faça. Pega lá, fala como é que é a rotina do cara hoje, o que ele tá sentindo. E como é que vai ser depois que ele tiver na sua mentoria. O que ele vai ter de benefício, como é que ele vai se sentir. Então, por exemplo, muitos clientes que me procuram estão insatisfeitos profissionalmente, estão com a vida financeira apertada, estão perdidos sobre como usar o marketing digital e as vendas online. Depois que eles passam pela minha mentoria, eles se sentem mais realizados profissionalmente, eles se sentem mais tranquilos para ter uma qualidade de vida maior, eles têm uma melhor remuneração financeira, eles sentem mais paixão pelos que estão fazendo. Enfim, eu gero transformações no dia a dia, na vida, no reconhecimento pessoal da pessoa, na realização profissional. Ele se sente mais parte de um ambiente melhor. Então você tem que escrever isso dos dois lados. Como é que está a vida dele hoje e como é que vai ficar depois da sua mentoria. Esse é um exercício simples, mas muito poderoso, até para te dar clareza na hora de você falar sobre o seu produto, do que você faz pelas pessoas.
Faça agora e nós nos vemos em breve.